Livro de Samuel, capítulo 14, do verso 6 ao verso 16. Primeiro livro, profeta Samuel, capítulo 14, do verso 6 ao verso 16. Amém? Vocês que estão aí em casa também, vendo através do vídeo, sua Bíblia, abre a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 14, do verso 6 ao verso 16. Amém? Nós vamos falar hoje sobre fé, uma fé grandiosa. Primeiro. Amém? Amém. Não é igual às outras não, tá? Entendo. Espera aqui, não tem problema não. 1 Samuel, capítulo 14, do verso 6 ao verso 16. Tá, amém. Está aqui, o título da Sociedade Bíblica é A Vitória de Jonatas sobre os Filisteus. Capítulo 14, verso 6 ao verso 16. Diz assim o texto: Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial e no campo, e em todo o povo também a mesma guarnição, e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Amém? Oremos. Santo Deus, Pai querido e amado, tomai a minha vida em tuas mãos. Pai querido, te peço que o Senhor, tudo que venha a ser proferido aqui nessa noite, venha do teu coração aos nossos corações. Trazei, Senhor, a iluminação do alto, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Pai amado e querido, continua, Senhor, nos envolvendo, nos movendo através do teu Santo Espírito. E Pai, toma cada um dos nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando tua palavra, abrindo igreja. Senhor, que o Senhor continue com eles, derramando das suas bênçãos sem medidas, e que todos os teus propósitos se cumpram, Senhor, na vida de cada um dos teus servos. É o que a tua igreja te pede,
e te agradece. Em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. A passagem bíblica que a hora acabamos de ler é uma história de fé muito destacada. E aí encontramos no primeiro livro de Samuel, onde um exército filisteu havia cercado todo o povo de Israel. Aqui vemos personagens de muita fé, Jonatas e um jovem que levava a sua armadura. Eles saíam para enfrentar o exército dos filisteus, mas a coragem deles estava fundamentada na fé em Deus, não na força física, mas na fé em Deus. A fé é muito importante na nossa vida como cristãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. A fé é o motor que nos impulsiona a ir mais longe, mesmo diante das adversidades que a vida nos apresenta. Na Bíblia encontramos muitos homens de fé, e Jonatas é um deles. Neste texto, nós veremos o que ele fez e como agiu pela fé que ele tinha em Deus. Uma fé valiosa é uma fé que continua apesar das dificuldades, meus irmãos. Quando nós olhamos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 14, do verso 7 ao verso 10, eu vou ler novamente com os irmãos, diz assim o texto: então o seu escudeiro lhe disse: fazei tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens, e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos, e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos servirá de sinal. Jonatas ali, ele conversando com seu escudeiro, e aquele jovem ali confiou em Jonatas. Estavam só os dois. Eles estavam, se você prestou um pouco de atenção no texto que nós lemos no início, você vê que o exército de Israel estava escondido, com medo. Se você for olhar o texto anterior, no capítulo 13, você vai ver que Israel estava ali, só podia ir até o exército filisteu. A única arma que ele podia, que não era arma, serem afiadas, eram as foices, as enxadas para o plantio. Não podia, eles não tinham espadas, eles não tinham ferreiros. Os filisteus não deixavam. Para quê? Para manter eles ali cativos. Tanto é que quando Jonatas aparece, o escudeiro, eles falam: o que aconteceu com esses hebreus? Estão saindo dos seus buracos? Ou seja, estavam menosprezando, dizendo, que audácia deles, trocando outra palavra. Estão saindo com um rabo de toques. Vamos dar uma lição neles. É isso que eles estavam falando, é isso que eles estavam passando. É isso que muitas das vezes, irmãos, o mundo tenta fazer conosco. É isso que muitas das vezes as situações adversas da vida tentam fazer comigo e com você. É nos encurralar, é nos tratar como aquele bichinho que fica dentro da gaiola, o hamster, O hamster que fica ali, o mundo quer que tu fique ali, girando naquele negócio ali, naquela rodinha, e não saia dali, preso na gaiola deste mundo. Quando Jesus ele veio para te dar vida e vida em abundância, quando o nosso mestre conquistou a liberdade para nós somos livres, através da fé em Cristo Jesus e da obra vicária do nosso Senhor na cruz do Calvário. Uma fé valiosa é uma fé que segue adiante apesar das dificuldades que surgem na caminhada. É uma fé que não olha para as circunstâncias que estão à frente. Aqui Jonatas, ele continuou, apesar de que ele sabia que eram somente 2 contra um exército. Estava uma guarnição ali acampada. Ele poderia ter olhado para as dificuldades e ter falado, não vou não. Eu creio que Jonatas ele estava sentindo de Deus de ir. E ele vira para o escudeiro também vai na dele. Olha, Senhor, o que inclinar o teu coração, estou contigo, estou dentro.
Aquele escudeiro deve já ter, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, presenciado que Jonatas era um homem de Deus. Era um homem que temia Deus. E ele falou, com esse eu vou. Estou dentro. Teu coração inclinar, Senhor, eu estou aí contigo. Amados, eles olharam para aquele exército. E a resposta de Jonatas ao escudeiro foi a seguinte, quando ele falou com o escudeiro, olha, nós vamos, porque, olha o que diz aqui no verso 6, disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Deus, ele não vê números, irmãos. Deus, ele não vê se você tem muito, se você tem pouco. Prova disso, Elias com a viúva, ela estava lá fazendo uma botija na farinha, ia comer, tinha aquele bocadinho, ia morrer. E olha o que Deus fez na vida daquela viúva e na vida de Elias, alimentou ela, o filho. Deus não, para Deus o pouco com Deus é muito, irmãos, é muito. Jonatas estava ali e ia enfrentar um exército, ele e o escudeiro dele. Lá em Juízes, capítulo 7, verso 7, Gideão, no capítulo 7, Gideão vai ali enfrentar os midianitas, e ele vai com 32 mil homens, glória a Deus, beleza, 32 mil homens, né? Aí o Senhor vira para ele e fala assim, olha, manda embora aí os tímidos e os medrosos. E aí ele virou para aqueles homens e falou assim, ó, quem é tímido e medroso aí pode ir embora. Foram embora 22 mil, ficou 10 mil. Aí Jonas, bom, 10 mil, mas, Jonas, Gideão, 10 mil, mas vamos lá com 10 mil, né? Aí o Senhor ainda fala para ele, ó, manda todo mundo não beber água. Aquele que lamber a água como um cão, é esse que tu vai levar. Só ficou 300. De 32 mil, 300. Capítulo 7, verso 7 de Juízes diz assim, o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Irmãos, se imagina o coração de Gideão, quando viu aqueles 31.700 homens indo embora, e ele com 300. Quem vence, irmãos, as nossas guerras, as nossas batalhas, não somos nós, não é uma multidão, é Deus. Quem vence a sua luta não é a circunstância favorável, mas é o Deus que você serve, é o Deus que nós servimos, é a obediência, é a entrega, é o amor a esse Deus, é a aliança que você tem com Ele, o amor que você expressa a Ele. Nós não podemos ter uma fé vacilante, nós não podemos ter uma fé débil, não podemos ter uma fé dúbia, né? Uma fé que uma hora está firme e outra hora, né? Uma fé pudim, né? Aquela fé que fica tudo mole, gelatina. Não, a nossa fé ela tem que ser firmada na rocha que é Cristo Jesus. É sem temer, sem vacilar. É uma música que a gente cantava até lá na igreja onde eu vim com as crianças, cantava na igreja também, né? Sem temer, sem vacilar. Eu não estou pegando aqui, não peguei o tom da música, mas o negócio é por aí, né? É por aí. Tiago escreve na sua epístola, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 8, o apóstolo Tiago ele fala o seguinte: peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago está falando que se a nossa fé, o nosso pedido for como a onda do mar, que vem, bate, e dissolve, né? E não cremos, quando a onda vem, né, porque os pensamentos vão formando como uma onda, ela bate no mar, ela dissolve, acabou a onda. Se a nossa fé for dúbia, se a nossa fé for frágil, de forma alguma nós vamos receber aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Mas se a sua fé for firmada em Cristo Jesus, na rocha eterna, nada e ninguém, ou momento algum, pode impedir o agir de Deus em tua vida, nas nossas vidas. A fé que continua adiante, irmãos, é a fé que está baseada na palavra de Deus. É a fé que olha para os mandamentos, é a fé que olha para o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que traz em seu coração, não a loucura desse mundo, mas a essência de Cristo, o viver em Cristo, o morrer em Cristo. Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A fé baseada na palavra de Deus. Jonatas disse ao seu servo: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará. Ele seguiu adiante. Jonatas não estava de arrogância. Jonatas, ele não estava agindo como uma pessoa prepotente, não, longe disso. Ele via a situação em que o povo dele estava vivendo, e ele botou aqui, né, alguns parâmetros para ver se era da vontade de Deus, e esses parâmetros se cumpriram. A fé que continua, a fé que caminha olhando para Cristo, é uma fé que não é baseada, irmãos, em recursos. É uma fé que não é baseada naquilo que nós temos para garantir o que vai acontecer. Não. Fé do que você vê não é fé. Não é isso que diz lá em Hebreus 11, capítulo 1, Hebreus 11, verso 1, perdão. Não é isso? A fé é o firmamento das coisas que não se veem, mas que tem a certeza que elas vão acontecer. Ou seja, são coisas que nós não vemos, mas nós temos a certeza em quem que vai acontecer? Em Cristo Jesus, que elas vão acontecer. Isso é fé. É isso que estava acontecendo aqui com Jonatas. Ele estava olhando, via aquele exército, olhou para trás, é ele e o escudeiro dele. E ele, os únicos que tinham espada em Israel era Jonatas e Saul. Nessa época aqui, era Jonatas e Saul. Jonatas vai de gatinho, como diz aqui a palavra, né? Vai engateando. E quando Jonatas aparece, os filisteus começam a cair. E o escudeiro dele começa a matar todos aqueles homens. Amados, o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do inimaginável. É o Deus que faz das coisas onde nós não pensamos elas acontecerem. Tem um episódio aqui no livro, no 2 Reis, capítulo 7, do verso 3 ao verso 6, que o Senhor usa 4 leprosos para salvar o seu povo. O povo estava ali cercado pelos sírios, e o povo passando fome, morrendo quase de fome. Os leprosos ficavam, eles não podiam entrar porque eles tinham essa doença, eles ficavam fora da cidade para não contaminar ninguém. Os leprosos viram aquela situação toda e passando fome também, falaram: vamos lá, né, vamos entregar os sírios. A intenção deles era essa: vamos entregar os sírios, e chegando lá, né, quem sabe, se morrer, morremos, estamos com lepra mesmo. Era o pensamento deles. Eles foram lá. Chegaram lá, os sírios tinham todos eles ido embora.
o Senhor tinha botado medo no coração dos sírios e eles fugiram. Os leprosos chegaram lá, começaram a ver os despojos, aí começaram a querer guardar para si, mas o Senhor trouxe, né? Quem trouxe o coração dele foi Deus. Mas arrependimento, não, isso não está certo. Vamos avisar o povo que estava passando fome. Foram em Israel avisar o povo: gente, vocês estão aí passando fome. Os sírios, foram embora. Ainda duvidaram, mandaram lá, uma guarnição de 5 homens para ver primeiro. E chegaram lá, tinham os mais finos trigos, e tinha tudo de melhor, e saciou a fome do povo. Inimaginável, Deus usou 4 leprosos para salvar o seu povo. Quem imaginaria isso? Amados, uma fé excelente é uma fé que não desiste. É a fé de Eliseu. Lembram de Eliseu? Quando Elias estava para ser levado na carruagem, Eliseu não abandonou Elias a momento nenhum. Ele falou: fica por aqui. Não, eu vou contigo. Fica por aqui. Não, eu vou com você. Chega lá no Jordão, Elias pega a sua túnica, a sua capa, bate no Jordão, no rio, o rio abre. Passa os dois com pés enxutos, o Jordão fecha. Chegaram do outro lado. Elias vira para ele e fala: o que tu queres? Porção dobrada, Elias. Meu mestre, eu quero porção dobrada. Em outras palavras, eu quero continuar o teu ministério do mestre, mas com porção dobrada. Ele vira para ele e fala assim: toda coisa tu me pediste, mas se ficares aqui, olha eu ficar junto, como é que é importante. Se ficares aqui, até a carruagem vier, até eu ser levado, que seja assim feito. A Bíblia fala que logo em seguida veio carruagens de fogo, separou os dois, levou Elias para os céus. O manto de Elias caiu, e Eliseu cai ao chão, rasga as suas próprias vestes, clama a Deus e pega o manto de Elias. E os outros profetas, se não me engano 50 estavam com eles, ficaram à outra margem do Jordão. Volta Eliseu com a capa de Elias, chega no Jordão fechado. Eliseu olha para os céus: meu Deus, Deus de Elias, e bate com a capa de Elias no Jordão. O que acontece? O Jordão se abre e Elias passa com os pés, Eliseu passa com os pés enxutos. Eliseu tinha em seu coração uma promessa, e ele não desistiu dela até o fim. Ele acreditou no Senhor até o fim. Jonatas, eu creio que ele não queria e acreditava que Deus não ia deixar o povo dele cativo daquela forma até o fim. É muito importante, irmãos, perseverar. Lembrem da mulher cananeia, quando ela clamava, está lá em Mateus 15, verso 21 ao verso 28, a filha dela, endemoniada, dela clamando: Senhor, mestre, as pessoas, os obstáculos na frente dela, os discípulos falando: manda essa mulher se calar. Os discípulos falando isso, e ela insistindo, até que ela chega diante de Jesus. Jesus fala para ela: o que tu queres? E ela conta. Aí ele fala: olha, é lícito tirar o pão dos filhos e lançar aos cães? E ela vira para ele e fala assim: mestre, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus mestres. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, seja feito como tu queres. E quando ela volta, a filha dela está curada. Amados,
O apóstolo João escreve em sua carta, em 1 João, capítulo 5, verso 4, ele diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Nós somos nascidos de Deus, e o que vence esse mundo tenebroso é acreditar nos impossíveis de Deus, é acreditar no que o Senhor prometeu a cada um de nós, é acreditar naquilo que Deus firmou e plantou no teu coração, cujo mundo grita dizendo que não, que você não vai conseguir, que as coisas não vão dar certo, mas Deus fala no teu coração: confia em mim, eu estou contigo, eu estou contigo. Que tipo de fé nós estamos tendo? Uma fé que crê em Deus e continua e segue adiante. Tiago, capítulo 2, verso 23, diz o seguinte: e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A justiça que foi atribuída a Abraão foi porque ele creu. E ele foi chamado amigo de Deus. Há uma diferença, irmãos, entre acreditar em Deus e crer em Deus. Acreditar em Deus, muitas pessoas na rua, né, falam acreditar em Deus. Eu creio que existe um Criador de todas as coisas, né? Alguns falam isso. Eu creio que alguém criou. Mas crer em Deus é diferente. Crer em Deus é entender que tudo que está escrito em sua palavra vai se cumprir. Crer em Deus é acreditar que aquilo que Ele te prometeu no seu coração, no íntimo e no secreto, Ele vai cumprir. Olhar para a natureza, ela revela a glória de Deus. Um homem comum acredita: eu creio que alguém criou, eu creio em Deus que criou. Mas acreditar em Deus é andar com Ele, é ser transformado pela obra vicária de Cristo. Isso é crer em Deus. Uma fé valiosa, irmãos, é uma fé que contagia. É uma fé que contagia as pessoas. É uma fé que é transmitida a outras pessoas. É uma fé, vamos dizer assim, né, infecciosa no bom sentido. É uma fé que contamina no bom sentido. Jonatas, ele tinha esse tipo de fé, ele estava ali contaminando o escudeiro dele. A fé que contagia, irmãos, ela dá alento para que outros continuem adiante. Jonatas falou com o jovem e ele respondeu: faze tudo segundo inclinar o seu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha, Senhor. A tua disposição será minha, Jonatas. A fé de Jonatas contribuiu para que o escudeiro também vivenciasse aquele milagre. É a mesma fé que nós acabamos de falar sobre Eliseu, de não se separar de Elias. Nossa fé, ela deve contagiar os demais, e contagiar as pessoas e motivando-as a seguir adiante, independente do que aconteça. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão aí tristes, desesperançosas,
achando que é um ponto final em suas vidas. Mas quando olhamos, o Senhor só colocou uma vírgula. O Senhor continua escrevendo a história. Mas quando as pessoas não têm uma fé firmada na rocha que é Cristo, uma fé valiosa, elas perdem o prumo quando o dia mal vem. A Bíblia fala que tem dia mal, irmãos. Quer ver um exemplo? Quantos aqui já não passaram um mês ou um dia que tudo deu errado? Tudo. Você levantou de manhã, você saiu, você tropecou na pedra, você ia fazer um negócio, deu errado. Quantos aqui já passaram por isso? Só eu? Não, todo mundo, né? Então, existe o dia mal. Eu estou saindo de um beijo mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe, irmãos, dias maus. Diz que querem sair, esses dias são feitos, sabe por quê? Para desmotivar você, para nos desmotivar, para nos fazer parar de olhar para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, para nós olharmos para as circunstâncias que nos rodeiam. E aí nós desistimos. Se Jonatas olha para a circunstância e ele não acreditasse em Deus fielmente, ele tinha voltado com o escudeiro. Ele tinha falado: olha, vamos embora que o negócio vai ficar ruim para o nosso lado. Mas não, ele acreditou. Esta fé deu ânimo. Se você for olhar no verso 20, deu ânimo e coragem para os outros irem atacar os filisteus. Depois dessa ação de Jonatas com o escudeiro, Saul olhou e falou: olha, vamos para lá, vamos atacar agora. Eles não tinham espada. Só quem tinha espada era Jonatas e Saul. Era foice, era enxada. Amados, essa fé que contagia é a mesma fé que contagiou a vida de Timóteo, quando sua avó e sua mãe injetaram nele. A nossa fé, irmãos, contagia os nossos familiares. A nossa fé contagia os nossos filhos. A gente não sabe o tempo, a gente não sabe a hora, a gente não sabe o momento que Deus vai encontrar, mas o Senhor vai tocar no coração deles com certeza. Com certeza. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz assim: lembre de sua fé sem fingimento. Paulo falando para Timóteo: lembre de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. É a fé que nós passamos para a nossa família. É a fé que Deus usa e nos usa para contagiar a nossa família com essa fé valiosa, com essa fé verdadeira, com essa fé que não desiste, essa fé que persevera. Essa fé, uma fé valiosa, também é uma fé que agrada a Deus. Jonatas e seus amigos, seu amigo, venceram uma grande batalha e conquistaram uma grande vitória ao colocar a fé em ação. É dito que a fé que vence o mundo garante a nossa vitória. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11.
versos 33, verso 33. 11, verso 33, nós vamos ler até o verso 37. Olha o que diz. Os quais, amém, todos encontraram? Hebreus 11, verso 33. Nós vamos até o 37. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, mas eles andaram. Eles andaram. Eles não desistiram. O escritor dos Hebreus está falando de João Batista, ele está falando de Elias, ele está falando de Jonatas, que botou em fuga exércitos estrangeiros, está falando daqueles que cessaram fogo, Sadraque, Mesaque, Abednego, daqueles que fecharam boca de leões, Daniel na cova dos leões. Pela fé todos obtiveram grandes vitórias, e diante de grandes dificuldades, a sua fé lhes ajudou a conquistar a vitória. A nossa fé é a fé que vence o mundo. Como nós lemos anteriormente em 1 João capítulo 5, verso 4. Através da fé, o servo do centurião ele foi curado. Aquele homem chega diante de Jesus e ele fala: Senhor, tem um servo meu que está doente. E ele fala: vamos lá. Jesus coloca de pronto: vamos lá. Ele: não, mestre, eu não sou digno do que entres na minha casa. Eu tenho vários homens ao meu comando. Eu digo àquele: vai, ele vai. Eu digo àquele: vem, ele vem. Basta uma palavra só. Jesus olha para ele e diz: olha, em toda Jerusalém não vi homem com tamanha fé como a deste homem. Ele diz: seja feito como tu queres. Ele chegando lá, o servo dele estava curado. Queridos, continuem crendo em Deus. Continuem olhando para Ele. Não olhem para as circunstâncias. Não olhem para a situação difícil que você possa estar passando. Não olhem para o mar bravio, assim como Pedro fez, que o fez afundar. Mas continue olhando para o Mestre, caminhando. Se Pedro estivesse caminhando, olhando para o Mestre, ele chegaria até o Mestre. Mas ele olhou para as circunstâncias. Ele afundou. E mesmo quando nós afundamos, irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele estende a mão e nos traz de volta. E fala para nós assim como Jesus falou para Pedro: falta fé, meu filho. Falta fé. Mas o Senhor da fé, Ele nos ensina. O que Ele quer, que Deus nos pede, irmãos, é que nós creiamos. Jonatas sai com o seu escudeiro e eles começam a derrotar aqueles homens. Aqueles homens começam a colocar em fuga por temer aquele ataque de um homem e um escudeiro derrotarem quase 20 homens armados.
Não importa a circunstância que você está. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Lembre-se de Jesus com os discípulos no barco. Tempestade, Jesus dormindo. Eu creio que ali Jesus estava querendo passar para os discípulos o seguinte: meus filhos, a minha presença basta. Por isso que quando acordam Jesus, ele pergunta: por que sois tão tímidos? Jesus não vai deixar aquele barco afundar. Jesus não vai deixar o teu barco afundar, o nosso barco afundar. Ele está conosco. Muitas das vezes parece que ele está dormindo, mas ele está atento. Em dado momento ele levanta e ele dá o cala-te, acalme-se. E ele nos faz passar a vontade. Assim como ele livrou o povo de Israel, através da fé desse homem, Jonatas, e seu esposo. Tudo mudou. Irmãos, Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Podem te fazer injustiça com você. Podem te acusar de uma coisa que você não fez. Pode, muitas das vezes, roubarem algo seu. Às vezes te ferir com palavras. Mas uma coisa não pode roubar de você: a sua fé em Cristo Jesus. Continue firmes. Continue crendo no Senhor. Se porventura seu coração está com dúvida naquilo que Deus te prometeu, faça como Jonatas e Gedeão. Senhor, eu quero saber se isso é da tua vontade. E o Senhor me deu um sinal. Peça a Deus um sinal. No tempo dele, Ele vai te responder. No tempo dele, Ele vai te mostrar. Mas creia naquilo que Deus colocou no teu coração. Amém, igreja? Que nós continuemos a crer, continuemos a manifestar o amor e sendo canais do nosso Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e que continuemos batalhando o bom combate, pedindo a Deus ajuda para guardar a nossa fé. Vamos orar, igreja. Senhor Deus, Pai querido e amado, vivemos dias tão difíceis, Senhor. Vivemos momentos, às vezes, que parecem até esse que Jonatas estava passando. Ali o povo de Israel, acolhido num lugar, acuado, melhor dizendo, num lugar, estando ali meio de lado, para os homens, para o mundo, mas não para o Senhor. Pai querido, toma cada um de nós aqui em tuas mãos. Senhor, unimos a nossa fé e colocamos diante de Ti. E Tu sabes tudo aquilo que está em cada coração aqui. Te pedimos a Deus que o Senhor continue avivando a nossa fé. Perdoa, Senhor, os momentos de dúvida,
os momentos, Senhor, que fraquejamos, os momentos, Senhor, que fizemos como os discípulos, desesperados e gritamos em desespero. Mestre, sabemos que Tu estás conosco, sabemos que Tu estás no barco, e que no tempo certo, tudo vai acontecer em nossas vidas, em nossa igreja, da forma que lhe aprouver, pois nós cremos na Tua fidelidade, no Teu amor e no Teu cuidado para conosco. Pai querido, obrigado, Senhor, por todos os momentos, animar o nosso coração e nos fazer olhar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Pai, toma a nossa semana em Tuas mãos, aonde colocarmos, Senhor, a planta dos pés e a palma das mãos, Santo Deus, que o Senhor venha abençoar e que em tudo o Senhor venha a ser glorificado. É o que a Tua igreja te pede e te agradece, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.